Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso terceiro dia dessa Semana da Identidade e eu queria falar muito ao nosso coração, que você possa estar preparado para viver tudo aquilo que Deus já reservou para minha e para a sua vida. Eu estou aprendendo muito nesses dias e eu espero que você também esteja aprendendo juntamente comigo. Então hoje nós vamos receber aqui com muito carinho, com muita alegria, o cantor Douglas. Ele vai estar cantando hoje, adorando ao Senhor, com a música Esperança, uma música que eu já fiz uma coreografia aqui no meu canal. Ele vai estar adorando conosco nessa noite. Antes, vamos orar, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor, que eu creio que será bênção sobre as nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, amém? Senhor amado, te louvamos, Senhor, por esta noite, te louvamos por este momento. Pai, eu te entrego esse estudo, Pai, nas tuas mãos, o Senhor possa direcionar todas as coisas, que o Senhor possa, Pai, agir sobre cada coração, sobre cada mente, aonde chegar o som deste estudo, venha haver transformação, venha haver salvação, possamos entender mais sobre Jesus, Pai, nessa noite, possamos conhecer Jesus do jeito que Ele é, do jeito que nós precisamos conhecê-lo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar. Seja bem-vindo, Douglas. Fala galera aí do canal do Andy, eu sou Douglas Weiss e para mim é uma alegria muito grande estar aqui, trazer uma música para vocês. Ele pediu para mim tocar, minha música é Esperança, então vamos estar tocando aí e esse louvor aí que a gente possa estar, Deus possa estar te abençoando aí com essa canção. Uou, Vencedor.
meu Salvador, morreu na cruz pra me salvar, sofreu por mim e por você ressuscitou. Ele é Jesus. Foi na morte que nos deu a vida, uma chance de recomeçar. Foi com seu sangue derramado na cruz que ele nos salvou. Nos salvou. Ele é Jesus, meu Salvador, morreu na cruz pra me salvar, sofreu por mim e por você ressuscitou. Ele é Jesus, meu Salvador. Pra me salvar, sofreu por mim. Ele é Jesus, meu Salvador. Que Deus te abençoe. Olá, queridos, novamente estamos aqui no terceiro dia da nossa Semana da Identidade. Hoje eu creio que vai ser algo profético sobre as nossas vidas. Então, lembrando que a nossa missão não é apenas promover um conhecimento ou até mesmo provar a existência da Trindade, mas que possamos conhecer e aprender pontos importantes diante da Palavra de Deus, esclarecer possíveis dúvidas comuns que temos a respeito de cada tema. É bom lembrar que nós temos um material de estudo para te ajudar a acompanhar o nosso estudo. Não é obrigatório, mas é muito bom que você possa ter na sua casa, você poder acompanhar juntamente comigo o raciocínio. Então, se você se interessa, tem um e-mail aqui na tela, pode entrar em contato comigo, que eu te passo as maiores informações. Então, a revisão do nosso conteúdo, que no último estudo, nós aprendemos sobre Deus. Quem é Deus? Mas, em primeiro lugar, Deus é o nosso Pai. Aprendemos 17 características. E as mais principais é que Ele é o nosso Pai. Ele criou os céus e a terra. Ele é amor. Ele é justiça. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. E Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, hoje nós vamos aprender sobre Jesus, o Cristo. Então, Jesus também é conhecido como Filho de Deus, Filho do Homem, Salvador, Mestre, Pastor, Messias e Profeta. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, primeiro, ele é filho. O que significa filho? O filho, ele tem a característica do seu pai. Então, o filho sempre vai obedecer às orientações do seu pai. Em Mateus 26, versículo 39, abra sua Bíblia. Diz assim, Mateus 26, versículo 39, a parte B do versículo. Orando e dizendo, isso é Jesus que está no Monte das Oliveiras orando. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, Jesus, nesse momento, ele sabia que estava chegando o momento do sacrifício de cruz. Então, ele orando, estava angustiado de alma, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa situação, mas, todavia, seja feita a tua vontade. Então, Jesus obedeceu à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então, o Filho, ele é o herdeiro e a continuidade do seu Pai. Jesus também ele é Salvador, Jesus salva. Em 1 João 4,14 diz assim, e nós temos visto
e testemunhamos que Deus, o Pai, enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então Jesus ele veio com a missão de salvar o seu povo. Jesus também ele é mestre, ele ensinava. Em toda a sua trajetória, ele ensinava o povo a respeito de Deus, a respeito do reino, a respeito do arrependimento e da salvação. Jesus também ele é pastor, o bom pastor. Em João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um ponto muito importante de toda a trajetória de Jesus e do significado de quem é Jesus, da identidade de Jesus, é que ele foi 100% Deus e 100% homem. Como isso é possível? Jesus ele foi homem, ele sentiu coisas como homem, mas ele também sentiu, ele também agiu como Deus. Em João 1:1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Então Jesus foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e na mesma essência. Somente Jesus tinha as características que Deus tem. Então Jesus, ele é eterno. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus é o mesmo que atuou lá atrás, é o mesmo que atua hoje e é o mesmo que vai atuar amanhã. Jesus também ele é onipotente. Jesus ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele pode transformar todas as coisas. Jesus também ele é onisciente. Mateus capítulo 26, versículo 46 diz assim: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus naquele momento sabia que Judas estava chegando para traí-lo. Então Jesus sabia, ele tinha todo o conhecimento que estava chegando a hora do sacrifício. E Jesus também ele é onipresente, mas vale lembrar que exceto na figura humana, porque Jesus não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo na figura humana, mas em espírito ele consegue. Mateus capítulo 18, versículo 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Jesus ele era portador de características, como eu disse anteriormente, pertinentes a um ser humano. Então Jesus, ele sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus tinha vontades e Jesus também tinha um cansaço. Em Marcos 2,16 vai nos falar um pouquinho disso, que fala assim a palavra de Deus: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Nesse versículo nós conseguimos entender que Jesus ele comia, Jesus se alimentava, Jesus tinha as necessidades físicas. Jesus também ele tinha um corpo, uma alma e um espírito. Então um fato que Jesus, como ele era um homem, ele tinha carne, ele tinha sangue, ele tinha ossos, ele tinha necessidades físicas. Então Jesus tinha um sistema esquelético, um sistema circulatório, um sistema respiratório e digestório. Ele era sustentado por um coração que bombeava sangue, que trazia vida, que trazia a existência. Então Jesus ele se cansava, porque o corpo humano ele sente cansaço. Chega uma hora que não aguenta. Em João 4,6 vai dizendo que Jesus estava chegando ao poço, onde ele encontrou a mulher samaritana. Então João 4,6 diz assim: estava ali a fonte de
Jericó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então Jesus ele sentia cansaço, ele precisava descansar. Jesus também ele sentia fome. Isso também nos diz em Mateus 4:2, que diz que Jesus estava por 40 dias e 40 noites no deserto em jejum. Então ele sentiu fome. E no decorrer do capítulo 4 vai dizendo que Satanás ele vem para tentar Jesus. E a primeira tentação é na sua necessidade física. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sempre vai trabalhar na tentação que você tenha, no que for a sua fragilidade. Ele sempre vai trabalhar para te tirar do foco. Então ele ali estava tentando Jesus para que ele transformasse aquelas pedras em pães. Mas Jesus já respondeu logo: nem só de pão viverá o homem. Então quando Jesus ele foi espancado, perfurado naquela cruz, ele sentiu dor, sensações horríveis. Se nós, quando batemos o dedinho do nosso pé em algum móvel, já dói, imagine Jesus sendo chicoteado. Jesus ele sofreu por mim e por você. Então ele sentiu dor naquele percurso da cruz. Mas foi porque ele nos ama, porque ele tinha um propósito, que era cumprir o propósito. Jesus ele tinha uma alma. Então esse sentido amplo significava para os hebreus pessoas, vontade, desejo. No Novo Testamento significa o quê? Vida. Significa o coração, a sua personalidade. Então aí entra sentimentos, vontades, sensações, discernimentos, pensamentos. Mateus 26, versículo 3 diz assim, a parte A do versículo: então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós vemos mais atrás que Jesus disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas antes de ele falar isso, ele estava falando que a alma dele estava profundamente angustiada, triste até a morte. Jesus ele também tinha um espírito. O que é o espírito? É o ar em movimento, é o sopro, o vento, é a vida. Em Gênesis 2, versículo 7, a parte B nos diz que Deus, quando ele estava criando o homem, ele soprou sobre as narinas e trouxe o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o espírito é vida. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus era o templo do Espírito Santo de Deus. Uma essência de Deus. Porque o Espírito Santo também é uma essência de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, marque bem esse versículo. 1 Coríntios 3, versículo 16. E depois o capítulo 6, versículo 19. No capítulo 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já sabe que você carrega o Espírito Santo de Deus? E o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo de Deus? Em 1 Coríntios também 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Mas pode estar se perguntando, mas qual que foi o propósito? Qual foi o real motivo de Jesus estar vindo à Terra? Qual o propósito da vida de Jesus na Terra? E a resposta está em Isaías 53, versículo do 3 ao 7, depois do versículo 10. Abra sua Bíblia. Diz assim Isaías 53:
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele era oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então Jesus, ele não veio por acaso para a terra. Ele veio com um propósito, o propósito de alcançar e cumprir os objetivos da Trindade. E quais foram esses objetivos? Resgatar uma geração. Resgatar eu e você. Jesus, ele não veio só para os filhos dele. Ele veio para o drogado, para a prostituta, para os viciados. Jesus, ele veio para todas as pessoas, para resgatar uma geração do pecado, para trazer salvação e transformação. Esse é o evangelho da cruz. Salvação e transformação. Ele veio pagar o preço definitivo do pecado, se fazer sacrifício vivo. Se nós formos no Antigo Testamento, quando as pessoas precisavam fazer ofertas de sangue para cobrir os seus pecados. Os pecados eram apenas cobertos, não eram apagados, não eram perdoados. Então as pessoas precisavam ir até o sacerdote, levar a sua oferta, o seu carneiro, a sua ovelha para um sacrifício, para cobrir os seus pecados, como fosse uma espécie de perdão dos seus pecados. Eles faziam isso quase todos os anos. Mas Jesus, ele veio para pagar definitivamente a dívida que tinha do pecado, que começou lá no céu, através de Lúcifer, quando se revoltou contra Deus. Ele foi expulso do céu e levou terça parte dos anjos com ele. Então Jesus, ele veio para ser sacrifício, derramar o sangue dele e pagar o preço do pecado. Jesus, ele veio para manifestar o reino entre as pessoas, para que possamos entender qual é o reino. Que reino é esse? Que reino é esse que é tanto falado? É o reino de Deus. Um reino de amor, um reino de esperança, um reino de transformação, um reino de salvação. E restabelecer a conexão entre o homem a Deus, a humanidade a Deus. Porque quando entrou o pecado na vida de Adão e Eva, nós vamos ver mais para frente, foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a conexão com Deus. Foi rompido um laço de intimidade. Então Jesus, ele veio para trazer esse elo, essa ligação novamente, essa conexão do homem a Deus. Então existem 4 propósitos para a vinda de Jesus na terra. A primeira é exteriorizar Deus à humanidade. Dar a conhecer, manifestar a imagem de Deus na terra, manifestar o reino de Deus na terra. Então, João 14, versículo 6, abra sua Bíblia, acompanha comigo esses versículos. Deixe sua Bíblia aberta em João, que é muito importante. João 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. Então Jesus ele veio para manifestar o reino de Deus, manifestar a imagem de Deus e fazer Deus conhecido à humanidade. Mas o que quer dizer isso? Jesus ele veio ser a ponte entre o homem e Deus, o caminho entre Deus e os homens, Deus e a humanidade. Em João 1,18 vai dizer assim também: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus que revelou Deus à humanidade. Ninguém viu Deus, mas nós conhecemos a Deus através de Jesus e através do Espírito Santo, que nós vamos aprender também mais para frente na próxima aula. Quem é o Espírito Santo? Por que ele está conosco? Em Mateus 1,23 vai dizer que Jesus é o Emanuel, que é Deus conosco. Diz assim a palavra: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus veio para manifestar Deus entre nós. Ter Deus conosco, caminhando conosco, falando conosco. Em Colossenses 1,15 vai nos dizer assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus praticou, tudo que Jesus mostrou, nos revela Deus, a essência de Deus. O segundo propósito foi dar um exemplo de vida segundo o padrão de Deus. Então Jesus ele foi humano. Ele sentiu tristeza, sentiu fome, passou por momentos horríveis, mas venceu todas elas. Jesus ele foi um referencial de vida no padrão de Deus. Você pode passar todas as coisas, mas você precisa entender que com Jesus você irá vencer todas as dificuldades da sua vida. Em João 16:33 vai nos dizendo que Jesus estava falando para o povo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele fala, eu venci o mundo, é porque nós também conseguimos vencer o mundo nele. Jesus é uma fonte de inspiração para quando nos sentimos desiludidos, falta de ânimo. A gente vem olhar para ele, entender que tudo é possível naquele que crê em Deus. Nós vamos conseguir vencer essa pandemia, nós vamos conseguir vencer as doenças que matam, tudo que vem para nos paralisar. Nós vamos conseguir vencer o medo. Nós precisamos vencer, porque Jesus venceu, então nós também vamos vencer com ele. Em 1 Pedro 2, versículo 21 ao 23, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras, sigam a sua vida, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então Jesus, quando ele foi julgado, quando Jesus foi amaldiçoado pelas pessoas, quando ele apanhou das pessoas, ele não agiu com violência, não agiu com ameaça, não agiu com revolta. Ele apenas ficou calado, agindo justamente. Porque muitos pensavam que Jesus não era um filho de Deus, e o colocaram numa cruz, mas era o propósito de Deus que Jesus fosse para a cruz para nos dar vida,
para nos dar acesso a Deus, para nos dar salvação. Jesus, quando ele ressuscitou, todos puderam ver que Jesus realmente era o Filho de Deus. Então, quando nós passamos por situações e ficamos calados, pedimos apenas a Deus: Jesus, me justifica. Ele nos justifica, porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Em 1 João 2,6 também vai nos dizer o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se nós falamos que nós pertencemos a Deus, que pertencemos a Jesus, nós precisamos também andar como Jesus andou. Agir como Jesus agiu, falar como Jesus falou. É como aquele filme, Em Seus Passos o que Faria Jesus. Eu recomendo, assista esse filme. Ele fala muito comigo. E ele vai falar com você também. Assiste esse filme. Busque nas suas plataformas digitais e procure, assista, deixa Deus falar com você. Também tem um livro, recomendo. Em terceiro propósito, vai nos dizer que Jesus veio para prover um sacrifício definitivo pelo pecado. Então o pecado ele exigia a morte como pagamento, o derramamento de sangue como pagamento pelo pecado. Se nós somos em Gênesis 3, dizendo que Adão e Eva eles pecaram, eles comeram do fruto que Deus falou, não comam. Então, quando Deus foi procurar eles no jardim, Adão e Eva estavam escondidos porque eles estavam nus. Mas eles não sabiam disso. Eles só souberam quando eles comeram o fruto e eles conheceram o bem e o mal. Os olhos foram abertos, eles perceberam que eles estavam nus. E no versículo 21 do capítulo 3 vai dizendo que Deus fez uma vestimenta de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então quer dizer que Deus pegou um animal, sacrificou um animal e pegou essa pele para fazer uma roupa para Adão e Eva. E quando isso acontece, teve a morte de animal para pagar o preço do pecado. O sangue foi derramado porque houve o pecado. Então precisava haver uma morte, o derramamento de sangue para perdão dos pecados. E Jesus ele veio para se fazer sacrifício vivo, derramar o seu sangue numa cruz para perdão definitivo da dívida do pecado. Então, para anular essa sentença e reabrir o acesso de novo ao Pai, do povo com Deus, a morte de Jesus era necessária. Um homem sem pecado, um homem puro para perdão do pecado de uma humanidade. Jesus não morreu só pelos hebreus, Jesus morreu por todo o ser vivente, por todos os homens e mulheres, crianças, idosos que existem na face da terra. Então Jesus pagou o preço definitivo pelo pecado e nos deu uma nova vida. Em João 1,29 vai dizendo assim: no dia seguinte, viu João Batista, a Jesus, que vinha para com ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus vindo, ele falou: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse era o maior princípio, o maior propósito de Jesus, era o perdão definitivo. Agora nós vamos ter uma dinâmica para entender melhor sobre o sacrifício de cruz, o pagamento pelo pecado. Então, queridos, vamos lá. Paramos aqui um pouquinho do estudo para fazer uma dinâmica. A dinâmica eu deixei um pouquinho mais escuro para você conseguir enxergar melhor. Então aqui eu coloquei 2 copos de água, tá? Então esse aqui vai representar Jesus e esse representa nós. Ambos copos estão limpos, tá? Após a dinâmica eu vou colocar o antes, durante e depois dessa transformação.
Então aqui nós podemos entender o quê? No princípio de todas as coisas, nós éramos limpos, sem pecados. Jesus limpo, nós também. Mas aconteceu o seguinte, lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, vai dizendo sobre o pecado, sobre a queda do homem e da mulher. Então entrou o pecado na história, que é esse pequenininho aqui. Às vezes o pecado é tão pequenininho, mas ele consegue sujar uma humanidade inteira. Então, por isso o pecado, nós éramos limpos. O pecado veio e nos sujou com as suas impurezas. E nós começamos a ficar sujos por causa do pecado. Ó. O que era branco não ficou mais branco. Começou a ficar sujo, escuro. Jesus assumiu a forma humana para vir para a humanidade, para salvar um povo. Um povo que sou eu e você. Não somente o povo de lá do tempo de Jesus, mas nós também somos alcançados por esse sacrifício de cruz. Através do sacrifício de cruz, nós somos salvos, libertos e transformados. E quando Jesus vem, ele vem para purificar a humanidade. Então Jesus vem e ele se derrama sobre nossas vidas. Olha. E nos tornamos limpos novamente. Através do sacrifício de cruz, Jesus, nós somos perdoados. Nós nos tornamos limpos. E pode vir até o pecado novamente. Todos nós temos pecado. Mas ele não consegue contaminar aquilo que Jesus já limpou. Assim é as nossas vidas. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então você possa ficar com essa mensagem no teu coração. Jesus, ele veio, morreu por mim e por você. Mas ele nos limpou por completo. Então não deixe que as mentiras do inferno, que as mentiras do inimigo venham sujar a tua mente, venham sujar o teu coração, sujar a tua vida. Que você possa estar revestido e limpo no sangue de Jesus. O quarto propósito é destruir as obras do diabo. Em 1 João 3,8, a parte B do versículo, vai nos dizendo assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o maligno deveria ser humilhado na própria arena que ele acreditava dominar, que é a arena do pecado, aonde tinha muitas pessoas ali, ele dominava aquela arena. Jesus veio para destruir essa arena, destruir esse palco que o inferno tinha montado. Então o pecado é você perder o foco que é Deus, perder o caminho para Deus. Por isso Jesus ele veio para morrer numa cruz, fazer sacrifício vivo, para te salvar e para destruir as obras do inferno contra a minha e a sua vida. Então a morte e ressurreição de Jesus na cruz foi a derrota de Satanás. E ficamos por aqui. Essas são as referências bibliográficas do nosso estudo de hoje. E ficamos por aqui hoje com o nosso vídeo, com a nossa aula, o nosso estudo sobre Jesus. Amanhã às 20 horas te espero aqui para a gente aprender mais da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.